Gente, a denúncia que eu vou fazer agora é, se não a mais grave, uma das mais graves que eu já fiz. O que eu vou contar para vocês agora é algo inimaginável. A ditadura escalou todos os níveis possíveis. A Polícia Federal investigou o ministro da Suprema Corte, André Mendonça. Sim, exatamente isso. O ministro André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal se estaria tendo qualquer envolvimento em trama golpista. Se estaria tendo envolvimento com os acusados a subverter a ordem do processo, a retirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Isso nunca se viu na história do Brasil. Resta saber se a Polícia Federal investigou o ministro da Suprema Corte por conta ou se algum outro ministro pediu para que a Polícia Federal assim agisse. Eu vou explicar para vocês toda essa trama, o que é que está acontecendo realmente. Vocês sabem que quando eu assumi a defesa do Felipe Martins, analisando melhor o caso, eu vi que havia inúmeros recursos sem análise. Pedidos de liberdade, pedidos de nulidades caras à defesa. E a audiência do Felipe Martins estava se aproximando. Nós, então, impetramos um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional onde você o utiliza a assegurar, a garantir direito líquido e certo, ou seja, devido ao processo legal, respeito à ampla defesa e ao contraditório que naquele momento estavam sendo violados. Fazemos o mandado de segurança. Veja só, era um feriado. O ministro de plantão era o Fachin. Tínhamos certeza que cairia para o Fachin. Já seria uma grande vitória porque já não cairia com o relator parcial. Mas o Barroso saiu de férias. E o nosso mandado de segurança foi para novo sorteio, porque o Fachin foi a presidente. Então, em novo sorteio, poderia cair para o Flávio Dino, para o Alexandre de Moraes. Esse nosso mandado de segurança caiu para o André Mendonça, em novo sorteio. Foi o sorteio que mandou para o André Mendonça. Todos ficam, então, apreensivos com a decisão que poderia vir. A imprensa tradicional só falava disso e até hoje continua falando disso. Aí o que acontece? O André Mendonça acaba não julgando esse mandado de segurança e a audiência do Felipe Martins ocorre normalmente e o processo segue. Acontece que agora o presidente Bolsonaro, dia 18, tomou uma busca e apreensão. Todo mundo sabe disso. E o celular do presidente Bolsonaro foi apreendido e foi periciado. E resgataram do celular do presidente Bolsonaro essas mensagens aqui. O Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair, mandando uma mensagem para o Jair do meu mandado de segurança. Ele manda lá, ó, urgente. Mandado de segurança feito pela defesa de Felipe Martins caiu para o ministro André Mendonça. Ele manda para o pai. Isso aqui é um relatório da Polícia Federal, Diretoria de Inteligência. Olhem a chicana que a Polícia Federal faz agora na tentativa golpista, isso sim é tentativa golpista, de criminalizar a advocacia. Olha aqui o que a Polícia Federal escreve no relatório final. A primeira mensagem contém um link relacionado a uma publicação feita pelo advogado Jeffrey Chiquini da Costa. Nesse mesmo dia, Jeffrey atua na defesa do réu Felipe Martins. O pior está aqui, ó. O contexto dos diálogos demonstra que os investigados atuaram em ação coordenada com a defesa de outro réu, com o intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Para. Isso daqui é a Polícia Federal falando o seguinte, ó, que o meu mandado de segurança foi impetrado com o intuito doloso de causar tumulto processual. A Polícia Federal está dizendo que um advogado, no exercício da defesa de um acusado, manejou um remédio constitucional chamado mandado de segurança para tumultuar o processo. Um processo eivado de nulidades, um processo eivado de vícios, um mandado de segurança técnico que atacou de forma técnica e legítima todas as irregularidades, tem a finalidade de causar tumulto processual, em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte.
Por que eles falam isso daqui? Porque se o André Mendonça analisasse esse mandado de segurança, o André Mendonça poderia se tornar o relator dos recursos futuros do plenário. Esse caso ocorre na primeira turma, o relator é o Alexandre de Moraes. Mas um dia esse caso irá para o plenário. E se o André Mendonça analisasse esse meu recurso, concedendo ou até negando, mas se ele analisar esse meu recurso, conhecendo e analisando, ainda que negue, ele pode se tornar o relator dos recursos no plenário. Ele pode, depois que esse caso ser da primeira turma e for para o plenário, ser o Alexandre de Moraes do plenário. E aqui provavelmente foi o caos do regime. E daí a Polícia Federal disse que o meu mandado de segurança teve a clara tentativa de subverter a lógica. Gente, isso daqui é uma criminalização da advocacia. Eles estão dizendo aqui que o advogado praticou crime por advogar. É isso que está dizendo aqui. Mas eles só esqueceram que esse mandado de segurança só caiu pro André Mendonça por questão de sorteio. Eu não escolho o relator que vai ao meu mandado de segurança. E outra coisa, é direito constitucional da defesa, no exercício da ampla defesa, da defesa técnica, manejar recursos, pelo amor de Deus. Não podemos esquecer, inclusive, que o Fachin anulou condenações do Lula relacionadas à Lava Jato em um habeas corpus, que é também, de forma equiparada, um remédio constitucional. Por que não falaram que o Zanin fez um habeas corpus pro Lula, tentando tumultuar o processo e subverter a regra processual? Porque o que eles querem é perseguir a direita e agora criminalizar o exercício efetivo da defesa. Quando você contrata um advogado, você quer um advogado combativo, que haja com estratégia, ou você quer um advogado que cruze os braços e o veja indo injustamente para a prisão? Eu agradeço, inclusive, a Polícia Federal por ter confirmado aquilo que eu me orgulho de ser, um advogado combativo, um advogado que age com a melhor estratégia na defesa do cliente. Quem me procura quer que eu o defenda, e é isso que eu tenho feito. E a Polícia Federal diz que defender é crime. Isso daqui é um ataque a toda a advocacia, não é só a mim. Se fosse na época da Lava Jato, toda a advocacia ia se levantar contra isso daqui. Tentativa de criminalizar a advocacia. Mas como disse o Alexandre de Moraes, eu repito, não vou recuar 1 milímetro. Mas segue. Aí eles dizem aqui, ó, vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo ministro sorteado para o julgamento do recurso, não é recurso, é remédio constitucional, quanto à pretensão dos investigados. Olhem bem isso daqui. Tem 2 motivos isso daqui. Primeiro, eles declaram que investigaram André Mendonça. Tá claro isso daqui. Segundo, isso daqui pode ser até um recado para o André Mendonça. André Mendonça, não analise esse mandado de segurança. Nítida coação ao próprio ministro do STF. Olha isso aqui. Aqui tem um recado para mim, e nítida coação para que eu recue, para que eu não continue desmontando essa farsa, porque é isso que eu já fiz. O Brasil já sabe que esse processo é uma farsa. Eu já provei que esse processo é uma farsa, por isso que estão querendo virar o canhão para mim. Eu sabia que isso ocorreria e a advocacia não é para covardes e todo advogado deve estar preparado para isso. Agora, isso daqui, além de querer me intimidar, é também coação ao próprio ministro do STF, uma tentativa de intimidação ao próprio André Mendonça, para que o André Mendonça não julgue esse mandado de segurança. Para mim, isso aqui é um recado para o André Mendonça, que agora eu acho que o André Mendonça deveria mostrar sua imparcialidade e peitar isso daqui. Isso daqui tem que ser levado à discussão no plenário do STF. Um ministro sendo investigado, sem ordem oficial do STF e coagido a como decidir em um relatório final da Suprema Corte. Gente, essa é a denúncia que eu quero colocar para o Brasil. Um advogado que está sendo criminalizado, eu não fui indiciado. Eles só me dão um recadinho aqui para eu me espertar e recuar. Estão enganados, estão enganados. Então eles tentam acuar a advocacia aqui, criminalizando o exercício efetivo da defesa e também dão um recadinho para ministro. Vejam
o que esse setor de inteligência da Polícia Federal fez aqui. Isso aqui é uma denúncia grave e demonstra mais uma vez que já não estamos em um Estado democrático de direito. Estão praticando crimes para acusar inocentes de crimes. Estão ultrapassando todos os limites para perseguir politicamente opositores políticos. Isso aqui é mais uma declaração que se trata de um processo político que está querendo combater politicamente inimigos do regime. Esse relatório final descredibilizou ainda mais essa investigação e esse processo. O Brasil precisa saber disso. Curta e, por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo, porque isso daqui foi, gente, o absurdo do absurdo do absurdo que nós já vimos em toda essa trama golpista. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado há 14 anos, mestre em Direito, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.